A relação entre gente e meio ambiente nas cidades é complexa e desafiadora. A gente está pronto para enfrentar esse tema com vocês e com o nosso convidado mais que especial. Vambora? Bora, roda a vinheta. Pronto? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Para e Ponto. Sim, finalmente, oficialmente, começando aqui o lugar onde gente e meio ambiente se encontram. Então, desde já, não perca os nossos papos aqui semanalmente. Assine o nosso canal, se inscreva no YouTube, acompanhe as nossas redes sociais. A gente vai ter aqui muito papo interessante para trazer para você, sempre muito preocupado, não só com o meio ambiente, mas como a sociedade está inserida nele e pode contribuir. Não é isso mesmo, Flávio? É isso aí. E hoje a gente tem um convidado super especial para debater esses assuntos com a gente, conosco aqui. Exatamente. Segue você. Uma honra aqui receber nos nossos estúdios o Gilberto Natalini, que é médico, ambientalista e um cara que tem uma história super próxima aqui das grandes metrópoles, principalmente, né, ou essencialmente em São Paulo, que vai tratar um pouco desse assunto, né? Como que a gente faz, como é que a gente cuida dessa mistura de meio ambiente, gente, pessoas, uma cidade lotada como é São Paulo. Natalini, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, Fernando. Seja Flávio, muito bem-vindo. Obrigado a vocês. Quero dar um abraço na Marina, que está ali nos bastidores, operacionalizando a nossa conversa. Obrigado a vocês e cumprimento todos que estão assistindo ou vão assistir o programa. Muito legal. E, Natalini, começa dizendo um pouco pra gente, né, como que você começou. A gente sabe da sua vida política muito extensa, né? A gente tem até, acho que é desde os anos 70 que você está inserido aí nesse mundo. Mas como que você começou a se preocupar e querer tratar mais de perto essa combinação de sociedade e meio ambiente? Na verdade, eu faço ativismo político, social desde 64, né? Então já são quase 60 anos. Com os 12 anos comecei e nunca mais parei. Isso é uma virose do bem que entra no sangue da gente e não tem cura. Então, continuo ativista, mas foi depois que eu entrei na Escola Paulista de Medicina, na década de 70, que eu organizei melhor a minha atividade, já no movimento universitário, fundamentalmente nos campos da saúde, né, e da qualidade de vida da população, porque eu aprendi desde cedo que não tem saúde se não tiver qualidade de vida. Não adianta querer... remédio e médico não é a primeira questão na saúde. A primeira questão na saúde é ar puro, é água boa, é habitação confortável, é lazer. Isso é a primeira questão, né? Médico e remédio vem depois que o estrago foi feito. Isso eu aprendi desde cedo. E aí fui linkando essa questão da saúde pública, da vida saudável com a preservação e a recuperação do meio ambiente. Estou aqui até hoje, teimando. Essa é a história, né, Natalini? É muita história, como é que diz, é muito tombo e muita pinga tomada e muito tombo tombado, como a gente brinca, né? Muito bom. Mas deixa eu aproveitar esse gancho, Natalini. Assim, o Para e Ponto, na verdade, ele é esse encontro, né, de gente com meio ambiente. Porque, em geral, quando a gente fala em meio ambiente, em geral, as pessoas visualizam as árvores ou um lugar muito distante, né, uma floresta, o Pantanal, a Amazônia, mas a gente tem problemas ambientais nas cidades que são muito importantes e que afetam diretamente saúde, bem-estar e tudo mais, né? Como é que você enxerga essa questão para as cidades, não só São Paulo, mas as cidades do Brasil como um todo? Olha, eu enxergo de uma forma romântica, como a vida deve ter, para que a gente viver mais, melhor, ser mais feliz, a gente tem que ter um tanto de romantismo, de utopia, de sonho. Então, tem esse lado que eu vejo, tanto na área médica, em atender um paciente, um a um, em operar, eu sou cirurgião, operei 17 mil seres humanos. Cada um que eu vou operar, eu tenho um carinho especial, um tratamento próprio, individualizado. E também na questão ambiental. Não é? Por quê? Porque também nós somos animais, né? O ser humano é animal, todo mundo sabe disso. A gente pensa, raciocina, às vezes faz um monte de besteira, mas nós somos animais, né? Nós somos seres vivos, nós estamos dentro da biodiversidade. E a biodiversidade é uma parte do planeta.
O planeta tem os recursos naturais, que são a parte, vamos dizer assim, que não tem vida própria, tá certo? O ar, a água, o solo, e junto com os recursos naturais nós temos a biodiversidade. Nós somos parte da biodiversidade, assim como o sabiá é, assim como a sequoia é, assim como qualquer árvore, qualquer micro-organismo. Por isso eu quero dizer para você, não dá para dividir nós, humanos e meio ambiente. Nós somos uma coisa só, nós estamos juntos e misturados. Quem divide a vida da sociedade de um lado e o meio ambiente do outro não entendeu nada do que é a natureza. A natureza colocou a gente num balaio só. Como diz o Papa Francisco na sua encíclica, Laudato Si, aconselho todo mundo a folhear aquele livrinho, é a nossa casa comum. A gente mora aqui e daqui nós viemos e para aqui nós vamos. Então, eu não consigo separar, fazer política ambiental fora da política social. Não consigo. Isso aí tem que fazer junto para dar qualidade de vida para nós e preservar o meio ambiente que nos cerca. Pegando esse gancho dessa importância, Natalino, eu até estava conversando antes aqui com o Flávio, que eu sempre vi esse cuidado com o meio ambiente, a sustentabilidade, como algo que a gente sempre corre atrás. A gente sempre está devendo alguma coisa para o meio ambiente, né? E eu lembro que quando eu era criança, pouco se falava disso. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar de meio ambiente foi com a Eco 92, né? Então, mas eu acho que falta alguma coisa lá atrás, mesmo na educação, educar as pessoas para que não virem só metas de empresas, mas vire algo que está no dia a dia das pessoas. Como é que você enxerga isso? Há uma falta de educação sustentável também? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, nós somos ambientalmente deseducados, né? Desde que o homem desceu da árvore, começou a caminhar, começou a ficar em pé, depois arrumou lá uma pedrinha lascada para fazer uma ferramenta. Nós achávamos e achamos até hoje que a natureza, os recursos naturais são infindos, não tem fim. Então a água doce não tem fim, as frutas vão vir cair do céu. E esse sentimento nosso levou a humanidade sempre a explorar a natureza da maneira mais escravocrata possível e não devolver nada para ela. Só devolver coisas de interesse financeiro. Isso vem desde que o homem se organizou na sociedade, né? E, nos tempos atuais, tanto os regimes capitalistas, depois da Revolução Industrial, tanto os regimes capitalistas como os chamados regimes socialistas, as duas correntes ideológicas, eles bateram na natureza igualmente, da mesma forma. Exploraram a natureza de maneira brutal, sem se preocupar, achando que, né, que não ia acabar nunca, que o mar era infindo, que o ar era numa boa, enfim. Daqui a pouco a gente pula para outro planeta. Tanto a União Soviética e os seus países satélites, como os Estados Unidos e os países do grupo ocidental capitalista, a China também, sem dúvida, exploraram a natureza de maneira igual. Se você for ver a devastação que tem na União Soviética, com os recursos naturais, do período do socialismo dito lá, ou que teve no mundo ocidental, é muito parecida. Então não é uma questão ideológica, sim, de direita, de esquerda, disso, ou uma questão político-partidária. É uma questão da consciência humana. E agora a ficha está caindo. Agora caiu a ficha. Porque começa a faltar. Nós temos 1 bilhão de pessoas no mundo que não tem água para beber, água potável. 1 bilhão. E temos outro 1 bilhão que não tem segurança alimentar, que não come 3 vezes por dia. Come quando pode, porque não tem a produção do alimento. As catástrofes climáticas, a extinção de espécies, como por exemplo de peixes. Nós pescamos tudo que tinha direito e os peixes são finitos, quer dizer. Então, é essa coisa, é essa consciência que você está falando que a gente chama de educação ambiental. É dizer para o sujeito, olha, cara, ou você toma jeito na vida e passa a respeitar aquilo que lhe provém, ou você não vai ter aquilo ali. Você pode até você ter, mas seu filho, seu neto, seu bisneto não vão conseguir. Hoje já está faltando para nós mesmos. Para nós mesmos, já está faltando. Não sei se vocês viram a produção de feijão no Brasil, de arroz e de feijão, de 2016 até hoje,
caiu 30%. 30% por questões climáticas, por questão de exaustão do solo, por uma série de questões que envolve economia, mas também envolve preservação do solo, preservação ambiental. Infelizmente, me lembro de Campo dos Goytacazes, eu morei lá, meu pai era balanceiro de uma usina de açúcar, a usina São José. Os caras plantavam cana naquela terra chamada Massapê, a terra da cana-de-açúcar, plantava até exaurir a cana, a terra, exauria a terra, plantava 20 anos, não dava nenhum tratamento, até que descobriram que quando exauria não dava mais produção. Isso é o dia a dia da humanidade com a natureza. Infelizmente, a ficha começou a cair agora. Tem um marco histórico assim para a gente colocar nos livros de história de quando que a humanidade caiu a ficha ou começou a cair a ficha sobre sustentabilidade? Algum fato no mundial? Eu acho que é período, né, histórico, que é dos últimos 50 anos começou a ser levantada essa questão, não é? E a questão do aquecimento global ganhou força nos últimos 30 anos, né? Foi na Eco 92, antes já havia gente que se preocupava com isso, mas dos 50 anos para cá, cada dia que passa está caindo mais ficha. Mas falta muita ficha para cair, muita cabeça, porque ainda tem muita gente que não enxerga, ou que, enfim, é muito desagradável. Então, mas eu estava falando dessa história de que ainda tem muita ficha para cair, tem muita gente que precisa entender o que está acontecendo. Bom, nós todos aqui nascemos no País do Futuro, eu nasci no País do Futuro, e esse futuro parece que teima em não chegar. E a gente fica falando da história da educação, como o Fernando bem lembrou aqui, que a gente precisa educar as pessoas, as crianças, enfim, mas a gente tem situações emergenciais e críticas que estão acontecendo agora. E muitas delas parecem distantes de algumas pessoas, né? E a gente tem vivido um momento de polarização de ideias, as pessoas parecem que não querem acreditar. A gente tem falado do clima, por exemplo, a gente está gravando agora no calor, desculpe o trocadilho, não, mas no calor da COP27 que está acontecendo no Egito. O senhor já participou, se eu não estiver enganado, de 2 COPs. O senhor já presidiu uma comissão para estudos de aquecimento global, enfim. O senhor é presidente de honra da Conferência das Mudanças Climáticas, que acontece aqui em São Paulo. Como é que o senhor enxerga? Como é que a gente consegue trazer os problemas e colocar pessoas e empresas para entregarem essas soluções que a gente precisa? Como é que a gente faz? Como é que o senhor enxerga isso? Como é que o senhor acha que a gente consegue trabalhar para fazer essas coisas chegarem no público em geral? Olha, eu como você também fiz parte do Conselho de Meio Ambiente da Fiesp. E eu aprendi que tem muito empresário, muita empresa no Brasil, em particular na indústria, principalmente na indústria, que já tomou uma série de medidas, de atitudes no seu dia a dia de negócio, no sentido de preservar, no sentido de fazer uma política de sustentabilidade dentro da sua empresa. Isso não vamos ficar citando aqui, mas é um número grande, não é a maioria ainda. Mas o meio ambiente, ele tem, como se fala, como se diz, né? Ele tem 3 pernas, não o meio ambiente. O estado de sustentabilidade tem 3 pernas, que é a perna social, que é a perna ambiental e que é a perna econômica. Se essas 3 pernas não caminham juntas, a questão não anda, ela claudica, ela manca. Então, qual é a questão no Brasil? O problema do Brasil é que o Brasil é um país que tem uma dívida social muito grande, né? O Brasil é um dos países mais injustos socialmente, com mais divisão entre ricos e pobres do mundo. Quer dizer, um pequeno grupo de brasileiros é muito rico, rico demais, e uma quantidade enorme de concidadãos nossos são de uma pobreza muito grande, que vem inclusive aumentando nos últimos tempos. Num ambiente de desigualdade desse tamanho, onde 8 pessoas, ou 8 famílias, ou 8 grupos detêm a riqueza somada de 100 milhões de patrícios, é o Brasil. É muito difícil você ter uma política ambiental que vá de vento em popa. É difícil. A Amazônia. Se você não oferecer na Amazônia uma alternativa de sobrevivência para os amazônidas,
É muito difícil de você, com polícia, você reprimir, fica uma coisa muito complicada, entendeu? Então, o Brasil peca nesse sentido. Por isso que nós temos uma grande reserva ambiental ainda, as nossas florestas ainda são as maiores florestas do mundo, a nossa rede hídrica é imensa, enorme. O Brasil é o próprio exemplo de meio ambiente, só que vai se degradando por falta de política, também às vezes por burrice dos governantes. Tem governante burro, que não está vivendo o século XXI. É burrice mesmo, é falta de maldade, má vontade. É uma coisa assim que eu nem consigo, como médico, fazer um diagnóstico psiquiátrico de um governante que vá contra a preservação, que vá contra a política de proteção climática, mas nós temos isso. Agora, o grande problema de fundo é que, para você, por exemplo, em São Paulo, para você dar sustentabilidade a essa cidade, você tem que prover rede de esgoto para a população. E aí não tem investimento. Quando tem investimento, não tem quem faça. Quando tem quem faça, então é difícil você falar em sustentabilidade num país que tem 2.500 lixões, por absoluta miserabilidade das municipalidades brasileiras que não têm condição financeira para fazer o tal do aterro sanitário, dar uma evoluída. Então eu acho muito complexo. Você pega, por exemplo, a Índia, que tem uma situação semelhante à nossa, uma população imensa, a grande maioria de miseráveis e poucos ricos. A situação ambiental nas cidades da Índia é absolutamente chocante. Por quê? Porque não colhe o esgoto vai para o rio sagrado deles é um esgoto. O rio Ganges é um esgoto. Por quê? Porque não tem esgotamento sanitário. É difícil você construir uma sustentabilidade, proteger o meio ambiente numa sociedade onde a desigualdade e a pobreza é extrema. Por isso que essas três pernas têm que caminhar juntas, né? Você tem que ter uma política econômica arrojada, distribuição de renda, distribuição de riqueza, combate à fome, ao desemprego, à miséria, oportunidades para a grande massa de pessoas produzir dentro de uma política razoável e a questão ambiental passando de maneira paralela, de maneira infiltrando, vamos chamar assim, todos esses temas. Isso é uma construção no Brasil, né? Nós temos toda a condição do mundo para fazer isso. Tem que ter governo, tem que ter boa vontade, tem que ter sociedade civil organizada e ativa, tem que tirar o partidarismo das instituições públicas e da discussão nacional. Para a gente ser o país do futuro, nós temos que tomar essas medidas. Tem que combater de maneira brutal o desvio de recurso público para a corrupção, para a safadeza, para as lambanças que às vezes a gente vê, às vezes não, sempre a gente vê acontecer no Brasil. Então, nós temos que tomar juízo, nós temos que virar um país adulto para poder chegar no futuro. Educação está dentro disso tudo. Em cada canto, em cada empresa, em cada local, em cada casa, em cada escola, em todos os lugares, em cada estúdio de programa de TV, tem que passar essa palavra, tem que dar conhecimento para as pessoas poderem agir. Porque sem conhecimento, a pessoa não faz, ela faz até por ignorância e acaba não fazendo. Então, eu vejo assim o Brasil, dessa maneira que eu estou falando para você. É uma tarefa gigantesca, né? Mas nós estamos aí para, até o fim, lutar para transformar. Estamos em tempo ainda? Sim, o tempo... A vida é um dia atrás do outro. Estamos em tempo, sim, não tem a menor dúvida. Só que tinha que ter começado... Já tivemos melhor no Brasil, dessas pautas, já tivemos melhor. Mas aí descambou por uma malversação pública, mau exemplo, coisa de interesses mesquinhos, pessoais, descambou de uma forma e acabou caindo um governo que é contra a preservação ambiental, fala que é contra, queria sair do acordo do clima, queria abandonar tudo, deixou o crime organizado tomar conta da floresta, né? Quem manda hoje no desmatamento da Amazônia
é o crime organizado, é o tráfico de drogas, inclusive nos garimpos nas terras dos índios, jogando mercúrio nos rios de maneira criminosa. Então, o crime tomou conta do local onde o governo e a sociedade brasileira deveriam estar tomando Nosso conta. local mais precioso, né? O local que o planeta está de olho, né? O planeta Terra, ele está desesperado, quer dizer, o planeta não, a parte pensante do planeta Terra, né, está desesperada para que a gente tome uma atitude de preservação daquilo que o Brasil tem ainda de recursos naturais, e a floresta amazônica é um dos principais pontos que nós temos para apresentar ao mundo. Se a gente fosse um pouquinho inteligente, a gente venderia muito alto esse patrimônio que a natureza, que a mãe natureza deu ao Brasil, que é essa imensa floresta. O que tem de biodiversidade, o que tem de recursos para ser explorado, o que tem de questão biológica. O doutor Carlos Nobre, o professor Carlos Nobre, é muito amigo da gente, dei até um título de cidadão paulistano para ele, com muita honra. Ele tem trabalhos provando que a floresta em pé ela pode ser muito mais lucrativa do que você tirar a madeira, vender, exportar para madeireiro clandestino e transformando aquilo numa savana, ou mesmo na desertificação. Ele mostra isso e prova. Tá. Esperamos que venha essa vertente de pensamento venha tomar conta agora dos dias do Brasil. É isso que eu ia te perguntar, Nathalie. Nesse momento já de transição de governo, pelo que você está vendo aí da visão de quem está chegando agora, né, junto com o novo presidente e com o Lula reassumindo, você tem uma visão já de esperança? É algo que dá para a gente mudar em 4 anos ou o estrago foi muito duro de recuperar? O estrago foi muito duro, né? Mas nada que não seja recuperável, porque também nós temos tecnologia, nós temos uma Embrapa, se ela for turbinada e for respeitada e for aproveitada, ela é milagrosa. A Embrapa é uma empresa de agronegócio do mundo, talvez seja a mais poderosa que a gente tem de pesquisa e tudo. E aí eu quero dizer para você o seguinte, né? A polarização que o Flávio falou, do meu ponto de vista, é o pior que pode acontecer para o Brasil. Porque ela é uma polarização falsa. Ela é uma polarização falsa. Essa história de dizer que os comunistas vão tomar conta do Brasil é uma mentira. O comunismo acabou quando o Muro de Berlim caiu, não tem mais comunismo. Tem o nome do Marx, lá do Lenin, mas o comunismo como regime já era. Hoje ele é... e a China? A China é um capitalismo de Estado. A China tem milionários, biliardários, trilhardários, que nenhum regime capitalista suporta, aquilo não... Né? Então, quer dizer, essa história do comunismo, para mim, é uma balela mal contada para criar uma falsa polarização, na minha opinião, uma falsa polarização em cima de pautas de costume, certo? Não são pautas econômicas de fundo, porque as questões econômicas de fundo, se você for ver, os ministros da economia, seja do governo A, do governo B, do governo C, são mais ou menos do mesmo círculo, né? É o pessoal ligado ao mercado financeiro. Na verdade, quem manda mesmo no Brasil hoje é o mercado financeiro, ele manda e não pede, né? E nós pagamos por ano 600 bilhões de reais de juros e amortização da dívida. Enquanto o SUS tem 240 bilhões de reais para sustentar 160 milhões de pessoas no sistema público. Então, essa lógica econômica, e aqui não está nenhuma palavra de esquerdismo barato, de besteira, eu já passei dessa fase, entendeu? Mas o desenvolvimento brasileiro ele tem que ter outros parâmetros, inclusive para a gente preservar a floresta, preservar os rios, investir no meio ambiente, não é? Eu vi esses dias a entrevista daquela Cátia Abreu, que é uma mulher do agronegócio. E eu tenho ouvido muito o pessoal ligado aos negócios do agronegócio, dizendo em alta voz, não é preciso derrubar mais nenhuma floresta para você dobrar a produção agropecuária do Brasil, basta investir em tecnologia, confinar o gado, melhorar a ração, e aí tem um cardápio enorme de coisas que eles falam, e nós continuamos dizendo que gente defendendo derrubar a floresta para ampliar derrubar agora é mais fácil, né? Então, não sei onde nós vamos parar, né? Mas eu estou esperançoso. Eu acho que o governo que vem tem muita gente
que é ligada com sinceridade à pauta da sustentabilidade, que está atuando ali. Tem gente, também tem pessoas que mentem pra caramba, né? Mas tem muita gente séria, muita gente decente. E eu vou dizer para você, ou o Brasil se enquadra nessa pauta, ou o Brasil vai seguir a margem do mundo. Cada vez mais vai ficando um país pária, um país enjeitado, entendeu? Então, a ficha está caindo para o governo brasileiro, né? Bom, bom, você falou algumas coisas, várias coisas, que me chamaram muita atenção aqui. Eu acho que a primeira coisa é essa história das notícias falsas, das informações falsas, e que colaboram com essa polarização que inexiste, né? Porque, na verdade, a informação, o conhecimento é um só. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisaria fazer é derrubar alguns mitos, sem trocadilho de novo, mas derrubar alguns mitos que a gente tem nessa questão ambiental, social e por aí vai. Primeiro, acabou de tocar, a questão do agronegócio não é... Existem grandes agricultores e empresas, enfim, que estão ligados ao agronegócio, que fazem um trabalho brilhante, né, na produção de alimentos, etc. A indústria não é vilã do meio ambiente, ou seja, o desenvolvimento, como você falou da época da Fiesp, existem grandes industriais e grandes empresas fazendo trabalhos belíssimos, né, nesse sentido. Existem outros que não, claro, mas não são a maioria. Então eu acho que essa história de aproximar o conhecimento e trazer o problema para mais perto da gente, porque, de novo, a gente fica falando para usar outro chavão, eu falei que eu nasci no país do futuro, mas a gente tem aquela máxima de que o brasileiro não conhece o Brasil, né? Hoje a gente grava esse programa no momento que está acontecendo a COP, e hoje teve um primeiro pronunciamento do Lula, como presidente ainda não empossado, dizendo que ele vai pedir ou lutar para que a próxima COP seja feita aqui no Brasil. De 2030. De 2030. Não, de 2025. A COP 30 de 2025. Desculpa, exato. Exatamente. E um dos motivos que ele alegou é que para as pessoas, para que o mundo conheça a Amazônia, que muita gente fala da Amazônia sem ter pisado na Amazônia. E isso não é um problema exclusivamente estrangeiro. Muitos brasileiros não conhecem o que está lá. Eu queria aproveitar esse gancho. Assim, o senhor fez um trabalho brilhante também, publicou em 2020 um dossiê sobre as áreas desmatadas na cidade de São Paulo. Mais de 160, me corrija se eu estiver errado, mais de 160 áreas, 70 e tantos milhões de metros quadrados devastados, mais de 1,5 milhão de árvores. E o pior, né? Demonstrou ainda que existem mais de 80 milhões de áreas sob risco de desmatamento e por aí vai. Onde eu estou querendo chegar? O problema não está só lá fora. Né? O problema está perto da gente, né? Como a questão da alimentação, da saúde, etc, etc, etc. Ou seja, essa questão de esclarecer o assunto, trazer o conhecimento e aproximar o problema das empresas e das pessoas pode ajudar na busca de soluções também, não? Sem dúvida. São Paulo, a cidade de São Paulo, fui vereador 5 vezes aqui, deixei de concorrer, não quis mais concorrer por uma decisão pessoal minha. Pedir voto não é uma coisa fácil e tem uma hora que cansa, né? E eu cansei um pouco de pedir voto, então não quis concorrer. Mas eu continuo na atividade, eu deixei de ser parlamentar, mas continuo na atividade política e social, como sempre estive. Eu diria para você que São Paulo é um grande laboratório desse convívio entre o homem, a natureza e a sociedade, a economia. São Paulo é né? Para o bem ou para o mal. Tudo que é bom acontece aqui e tudo que é ruim acontece também na cidade de São Paulo ou na grande São Paulo, né? Que é praticamente um conurbado só. Eu sempre tomei muito conta das matas da cidade. São Paulo tem 40%, ainda tem. Agora eu acho que já está caindo, mas 40% de cobertura vegetal na cidade. A zona sul de São Paulo, a Serra da Cantareira, alguns pedaços da zona leste, são matas mesmo, né? Parelheiros tem floresta, né? Ainda intocável. E o que estava acontecendo? Houve vários ataques a essas áreas protegidas, a essas matas da cidade.
Lá atrás, muito atrás, os loteadores clandestinos, há 40 anos atrás, foram tomando conta das beiras das represas. Lotes clandestinos, loteamentos clandestinos, que até hoje não se regularizaram. Depois de uns 30 anos para cá, veio os movimentos sociais organizados de moradia que foram ocupando, invadindo, loteando, fazendo bairros, fazendo favelas. E mais ultimamente, uns 8 anos para cá, entrou um fator novo. Esses 2 fatores anteriores foram diminuídos, não são os principais, e entrou um fator novo, que é o crime organizado. O tráfico de drogas, que resolveu criar um ramo imobiliário, que além de vender droga e fazer todo tipo de tramóia de que hoje o crime organizado no Brasil é a 8ª máfia do mundo, por estudos já confirmados, ou seja, são poderosíssimos. E aqui na cidade, e em outras partes do Brasil, no Rio de Janeiro também, eles resolveram ganhar dinheiro vendendo lote, negócios imobiliários criminosos, clandestinos, ilegais. E aqui na nossa região, de uns 8 anos para cá, começou a haver um desmatamento no entorno da represa Billings e num pedaço da represa de Guarapiranga, que ainda estavam preservados de matas e de nascentes de água que servem água para Guarapiranga. Você sabe, Flávio e Fernando, que a Guarapiranga é a caixa d'água de 5 milhões de pessoas. Bebem aquela água, nós bebemos aquela água. Então, o que estava acontecendo? Começaram a atacar a caixa d'água, jogar sujeira na caixa d'água. Eles planejaram derrubar, até quando eu contei, dava 2 milhões de árvores. 2 milhões e meio de árvores. O dossiê tem 1,5 milhão, mas depois que o dossiê foi publicado, dobrou, mais que dobrou. E construir 50 mil lotes para vender criminosamente, sem legalidade, sem documento, sem autorização do poder público. Você imagina a vastidão da devastação e o poder público ali, sem tomar nenhuma medida, nem prefeitura, nem Estado, nenhum poder público, né, nem justiça, nem promotoria, estava fazendo nada. Eu me levantei contra isso e comecei a estudar. Eu estava na Câmara, produzi um dossiê, um documento muito bem feito, que foi produzido pela minha equipe, comigo, obviamente, e denunciei que estavam destruindo a caixa d'água da cidade. Nesse dossiê, a gente calculou 1,5 milhão de árvores, 50 mil lotes. Se eles vendessem todos os lotes, seria um lucro, uma renda de 2 bilhões de reais. E mais de 1.000 nascentes foram destruídas nessa devastação toda, nascentes de água que iam para a represa. Aí mandei isso para todo lado, fui no governador, fui no prefeito, fui no governo federal, até o Papa Francisco recebeu uma cópia disso que o Dom Oreno Tempesta, a meu pedido, levou e deu na mão dele. A ONU recebeu, e aqui no Brasil mandei para mais de 5 mil autoridades. Ninguém tomava providências, ninguém. Até que eu fui no Ministério Público 2 vezes, levei o dossiê, o Ministério Público montou mais de 100, acho que 150, abriu mais de 150 inquéritos. Aí a Prefeitura de São Paulo, premida pelo Ministério Público, depois de 3 anos da nossa denúncia, depois de 3 anos, a Prefeitura criou uma secretaria chamada Secretaria do Clima e reativou uma coisa que tinha existido no passado, que foi extremamente competente, porque zerou o desmatamento e zerou os loteamentos clandestinos nas represas em 2012, foi zerado, chegou a zerar. Foi a Operação Integrada Defesa das Águas. Não subiu nada lá, então? Hã? Não subiu nada de construção? Não, lá, isso foi em 2012. Tá. Depois, o prefeito que entrou em seguida, o prefeito Haddad, ele não quis mais colocar a operação, fazer a parceria com o Estado, abandonou. Aí começou em 2013, começou de novo a devastação, começou de novo, e vai chegar até agora. E agora foi que a operação foi reativada parcialmente, mas ainda continuam derrubando mata, ainda não está zerado, de jeito nenhum. Tá certo? O estrago foi muito grande. Então eu brinco, Flávio, que nós também temos a nossa mini Amazônia aqui, sendo destruída também, tá certo? Que a gente precisa abrir os olhos e eu fiz o que eu pude, né? Denunciando,
na imprensa, na Câmara, ameaças de morte contra mim, várias ameaças de morte feitas pelo crime organizado, eu atrapalhei um negócio de 2 bilhões de reais deles, né? Não é brincadeira, você entrar no meio da gafieira e jogar pó de mico no chão e o cara não conseguir ganhar o dinheiro dele naquela coisa criminosa que estava acontecendo. Foi o que houve. E tem uma espécie de boicote na política para quem pensa em sustentabilidade? Quero até traçar uma comparação, porque muitas vezes quando a gente tinha uma iniciativa na empresa, no mundo corporativo, daí vem o pessoal, lá vem o pessoal da sustentabilidade, falar de coisa que não dá dinheiro, chato, né? Lá vem o pessoal com esse papinho e tal. Como que era essa relação no dia a dia? Na política tem. Eu era praticamente o único vereador que levava essa pauta. Tá. Tinha alguns outros que ajudavam, como o Ricardo Young, que é uma pessoa que... Mas ele desistiu de ser candidato já há um tempo atrás. Tinha lá a Soninha Francini, que tinha uma consciência boa, que ajudava, que também perdeu a eleição, infelizmente, perdeu a eleição, uma grande vereadora. Tinha meia dúzia de vereadores que vinham junto. Quer dizer, a gente jogava o mote e eles colocavam umas estrofes no poema, tá certo? Mas eles não faziam assim, não eram ponta de lança. Por exemplo, a questão climática, quem levou a questão climática para dentro da Câmara Municipal foi eu, acho que foi em 2006. Eu apresentei aquele filme do Al Gore. Eu apresentei lá, antes da sessão, Uma Verdade Inconveniente, e criei essa comissão que o Flávio falou, a comissão de estudos de aquecimento global, e já tinha criado a Conferência Municipal de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas, que já está na 21ª edição. Sexta-feira agora, às 9 horas, está na Câmara, o vereador Toninho Vespoli, que gentilmente abraçou a causa depois que eu saí, já fez 2 edições e me colocou de presidente de honra da conferência. Aí a gente trouxe essa pauta, eu era um grilo falante na consciência alheia na questão ambiental na Câmara. Muita coisa nós fizemos, muitas leis. Eu vou dar um exemplo para você. São Paulo é uma cidade que desde 2004 não lava mais suas ruas, nem molha suas praças com água potável. Usa água de reuso comprada da Sabesp, que custa 5 vezes menos o preço da água potável. É uma lei minha de 2003, que foi aprovada na Câmara, obrigando a Prefeitura a fazer isso, e vamos fazer um cálculo para ter ideia dos bilhões de litros de água potável que foram economizados nesses anos que a nossa lei está valendo. Eu tenho em torno de umas 40 leis ambientais em São Paulo, muito efetivas, né? Então eu fui o grilo falante ali dentro da Câmara e digo para você, o parlamento brasileiro, os partidos políticos e os parlamentares são uma parte da sociedade que estão mais atrás na questão da sustentabilidade. Tanto o Congresso Nacional, se você pegar o Congresso hoje, a frente parlamentar ambientalista do Congresso Nacional está praticamente dissolvida, conta nos dedos. Aqui na Câmara, eu estou falando para você, eu era um dos poucos que tinha. Na Assembleia, tem lá a deputada Marina Elu, e se você procurar alguém para levar uma pauta ambiental, essa pauta da derrubada das matas aqui no Mananciais, eu levei para todo o Congresso, levei para toda a Assembleia Legislativa, na Câmara, eu tive apoio de 3 ou 4 vereadores. Uns por medo do PCC, outros porque achava que tem que lotear mesmo, que a árvore atrapalha muito, outros por falta de consciência, enfim. A política brasileira ela é muito retrógrada, muito retrógrada. A política quer dizer assim, os partidos e os parlamentares, em sua maioria. Claro que tem grandes exceções. Agora mesmo elegemos a Marina Silva. Né? Grandes exceções. E tem outras exceções. Tem alguns deputados muito bons que foram ou que são, mas são poucos. Infelizmente, são poucos. A sensação que eu tenho, Flávio, só para pegar esse último gancho aqui, e Nataline, é que realmente não dá ibope, né, você falar disso como político, né? E, enfim, acho que até a polarização atrapalha aí, porque eu cheguei a discutir com gente que acha que esse papo de meio ambiente é de esquerda, né?
uma situação que não é, gente, é de todos nós que estamos vivendo nesse planeta, poxa. Só se a direita não respira, né? Pois é. A direita não usa ar, não bebe água. Então... Mas eu acho que esse é o ponto. A gente já conversou sobre isso aqui algumas vezes. É enxergar de fato onde está o problema. Então o problema não está... Também está em si, mas não é querer defender a árvore ou abraçar a árvore, como falam das pessoas que falam do meio ambiente. Mas isso aí afeta segurança hídrica, afeta saúde. Tem vários números dizendo, né, de que cada valor gasto com saúde preventiva, né, o senhor entende disso muito melhor que eu, ou com saneamento. Gasto com saneamento, por exemplo, R$1 gasto em saneamento são R$5 economizados na saúde posterior e por aí vai. Existem vários estudos, o professor Paulo Saldiva fala muito da questão do ar, né, o quanto isso mata e leva pessoas aos hospitais, ao sistema de saúde que está sobrecarregado, enfim. 300 milhões de reais ano o SUS gasta com doenças relacionadas ao ar, à poluição do ar. 300 milhões. São Paulo, o Saldiva, o professor Paulo Saldiva que você falou, ele fez um estudo, você provavelmente conhece, mostrando que dobra o número de pessoas com infarto quando tem aquelas crises de poluição grave no inverno. Nos prontos-socorros públicos de São Paulo, dobra o número de infartados por conta de respirar ar poluído. Porque o ar poluído ele não dá só bronquite, pneumonia, ele dá câncer de pulmão e ele dá infarto de miocárdio e lesões circulatórias gravíssimas. E isso faz o quê? Um infartado que vai para uma UTI, quanto custa no final? Se ele não morrer, sai vivo, graças a Deus. Mas o dinheiro, um leito de UTI é muito caro. Sim. Então, o que a poluição do ar dá de prejuízo para o sistema de saúde, se você tivesse, como a nossa lei prevê, a nossa lei de 2018, trocar a matriz energética dos ônibus a diesel de São Paulo. A gente fez um cronograma super bem feito. Até hoje, praticamente nenhuma medida prática a prefeitura tomou para cumprir a lei. Mas se você tirar os 50 mil ônibus a diesel que andam em São Paulo, somando todos os... né, você vai melhorar muitíssimo a qualidade do ar e vai diminuir o adoecimento das pessoas por conta da poluição. Isso é sustentabilidade, isso é política pública. Isso não acredita que trazer esses números, trazer esses fatos para o grande público, é o que a gente tenta fazer aqui, de alguma forma. Falar isso com a população em geral, falar com os interessados de verdade nessa história, não pode ajudar, porque a gente vê as discussões muito em fóruns técnicos e que precisam acontecer e são essenciais. Né? Mas a gente tem problemas crônicos que acontecem e que a gente só fica discutindo os efeitos e não as causas, né? E metas também, né? E metas que nunca são alcançadas, metas que nunca chegam. Então trazer essa informação pode ajudar. Entra no pacote da educação, talvez. Claro. Né? Ou da informação. Eu sempre brinco que o meio ambiente é o último que fala e o primeiro que apanha. Sempre é o primeiro que apanha. Você abre a boca para falar, você leva burdoada de tudo que é lado. Então por quê? Porque é aquela história, tem que cair a ficha. Né? Mas para cair a ficha, isso é uma mudança de paradigma, mudança de você, a maneira como você enxerga a natureza que você está dentro dela, aquilo que eu falei no começo. A gente acha, né, a maioria de nós humanos acha que a natureza só tem que te dar as coisas, você não tem que devolver nada para ela. Por isso que eu quero parabenizar vocês por estar fazendo um programa como esse, porque isso aqui faz parte da educação ambiental. Isso aqui faz parte de abrir a cabeça das pessoas, de fazer a fichinha cair lá no aparelho, tá certo? Mental. E eu quero dizer que a minha vida inteira, o que eu faço é fazer essa agitação psicomotora que o Flávio falou. A conferência nossa, P+L, todo ano a gente fez durante 20 anos. Teve ano que teve 6 mil participantes. Representantes populacionais, desde uma associação de dona de casa do Grajaú, de Cidade de Tiradentes, até a Fiesp, até a FEComércio, a igreja, o cardeal. Eu tenho fotos na mesa da conferência, fazia questão de botar o cardeal, botar um evangélico, botar um intelectual. A conferência nós sempre fizemos isso, e a nossa vida, a gente é
não quero ser assim pedante, mas nós somos aprendizes de professores, tá certo? A gente fica falando o grilo falante na consciência do vizinho, tá certo? É isso que a gente faz. O que vocês estão fazendo aqui, a importância é enorme. Eu acho que a mídia hoje, no geral, ela caiu na real. Mesmo a televisão, mas as TVs abertas, sim, elas têm tido uma... Só que aquilo que eu falei para vocês, né? Eu vi uma pesquisa, isso eu achei muito interessante. 96% dos pesquisados estavam preocupadíssimos, colocaram preocupação com a questão ambiental. Mas só 27% estavam dispostos a ter alguma alteração no seu modo de vida para ajudar a construir a sustentabilidade. Então, como dizia a música popular, uma diferença entre a intenção e o gesto. Né? Quer dizer, a pessoa tem uma intenção e não consegue fazer um gesto prático. O que nós temos que fazer é juntar a intenção com o gesto, para que a pessoa tenha preocupação e mude o hábito. Como eu fiz lá em casa. Né? Energia solar. Aliás, você pode pôr aqui, se você não tem. Pode pôr. O investimento, tem banco que está financiando, que é praticamente o custo da sua conta. Água eu colho água da chuva. Toda a chuva forte, são 5, 6 mil litros d'água que eu recolho. A gente tem o uso o destino do lixo absolutamente organizadinho, compostagem e tal. Então, dá trabalho? Dá trabalho, né? Serve de exemplo e as pessoas estão, eu acho que cada vez está fazendo mais. Só que a velocidade com que está entrando na causa é muito aquém da velocidade que o clima está mudando no planeta, que as mudanças climáticas estão acontecendo. Então a gente está sofrendo e vai sofrer, tem que correr, tem pressa. A recuperação do meio ambiente do planeta e a preservação, hoje talvez seja a coisa mais importante, inclusive para a produção de alimentos, para poder manter a qualidade de vida da humanidade, junto com a distribuição de renda. Se não houver um pouco de dinheiro para a pessoa sobreviver, condições de sobrevivência, a pessoa não vai colocar o meio ambiente como primeira preocupação. Vai colocar o almoço daqui a pouco que ele não está garantindo. Até por sua experiência, então, Nataline, pensando aqui nos grandes centros, né, falando de São Paulo, muitas comunidades, favelas, nesse público não tem muito o que fazer. Tem que primeiro mexer no saneamento básico, levar alimento, ou há algo já em paralelo que a gente pode fazer nas comunidades? Tem que fazer, já está sendo feito e tem tido respostas emocionantes. Por exemplo, tem comunidades de favela que pegaram um pedaço da sua área e transformando num bosque. Eles estão plantando. Entendeu? Então, domingo vai ter um plantio o meu amigo Shigeda, aquele japonês plantador de árvore. Ele tem um grupo grande de voluntários, eles vão plantar lá acho que 3 mil árvores no domingo agora, como forma de plantio voluntário, iniciativa da população. Então, existem movimentos hoje nesse sentido, né? Na favela, por exemplo, essa questão da economia de água, a gente tem que educar porque tem coisas muito simples que a pessoa pode fazer para ajudar cada um fazendo um pouquinho, entendeu? E não só nas favelas, nos bairros em geral, entendeu? O bairro que eu moro, por exemplo, a gente sempre conversa com os vizinhos, né? Sempre colocar a árvore na porta de casa, ou se tiver quintal dentro de casa, essa questão do reuso de água, essa questão do aproveitamento de água da chuva, a gente está sempre conversando. Isso está andando, está indo. Tem muita gente da sociedade, por exemplo, tem muitos condomínios hoje, em São Paulo, que por conta própria fizeram um vai e vem da reciclagem de lixo. O governo nem sabe, não é a prefeitura que vai lá recolher. Eles pegam lá aquilo que a gente chama carinhosamente de morcegueiro, um caminhão de uma cooperativa que vai lá e recolhe o lixo deles. Entendeu? Esse negócio de dizer que 3,5% do lixo de São Paulo é reciclável não é verdade. Quando eu estive na Secretaria do Verde, o meu adjunto fez um trabalho de ir naquelas coisas de pesagem de caminhão para pegar a nota fiscal de caminhões que saíam de São Paulo. E a gente verificou muitos caminhões com lixo reciclável saindo de São Paulo para levar para fábricas no Paraná, em Santa Catarina, ou mesmo no interior,
para reutilizar. E aí nós vimos que o cálculo da reciclagem não é 3,5%. 3,5% é da prefeitura. Chegava próximo a 15% do lixo reciclável. Se você prestar atenção que 35% do lixo somente é reciclável, se você já está em 15%, você já está bem acima do que se fala. Agora, é preciso fazer muito mais, que todos os condomínios façam isso, né? Destine o lixo. A questão do lixo orgânico, é importantíssimo dar um destino correto para isso, e tem maneiras técnicas de fazer isso, inclusive baratas, para você fazer. Visita o Shopping Eldorado, lá, o telhado lá deles. Lá em cima, né? Lá você vai ver, eles reutilizam o resto de comida das praças de alimentação, produz adubo e tem uma horta lá em cima. Então, tudo isso é possível. Agora, é claro, é lógico que dá trabalho e que a pessoa tem que estar com vontade de fazer. Essa é a guerra que eu estou travando, a batalha que eu estou travando nesse período de vida que me resta, né? É grilo falante, é ganhar a consciência das pessoas a mudar a conduta para a gente mudar, obviamente, o paradigma do planeta. Aliás, isso vale para todos os níveis, todos os estágios, né? A revisão dos conceitos políticos, como já falou, que as empresas agora, que seja com o termo ESG ou que seja com sustentabilidade, rever seus processos, rever a sua forma de produzir e de agir, e para as pessoas também. Aliás, eu queria fazer aqui um destaque. O senhor tem um canal e uma divulgação nas suas redes sociais que é muito bacana. Eu fui até puxar aqui, é G Natalini, né? O @GNatalini no Twitter, por exemplo. Primeiro que eu acho demais que o senhor diz bom dia todos os dias, e as pessoas... Isso já é um grande diferencial, mas mostra as suas plantas, mostra as mudas que o senhor faz para depois pro plantio e por aí vai, ou seja, demonstrando que de fato as pequenas ações, não precisa ser grandes investimentos, mas pequenos gestos de cada um muda não só a mentalidade com que vai encarar as coisas para enfrentar e de enfrentar os problemas maiores, né? Mas ajuda no desenvolvimento dessa mentalidade. Como é que o senhor... Sem dúvida, a gente tem que sair dessa polarização mesquinha, ridícula, de direita e esquerda. A primeira coisa é parar com isso. Os problemas são muito grandes, a gente tem que juntar o Brasil num país só. Vai ter divergência? Vai ter divergência, sempre teve. E daí? Conversa divergência dentro da civilidade. Não é ficar um xingando o outro xingando um, porque um pensa, um é devoto de São Benedito, outro é devoto de São Pedro, aí fica brigando São Benedito. Para com isso. Então, essa é a primeira questão, né? Segunda questão é a questão da gente descobrir formas de tirar aqueles que estão mais desvalidos dessa situação. Porque não dá para a gente ver que tem milhões de pessoas que só fazem uma refeição por dia, e quando fazem. Isso eu não consigo dormir, nenhum cristão em sã consciência deveria dormir em paz, ou nenhuma pessoa que tem religiosidade sabendo que tem um irmão seu que não está comendo. Então é uma questão importantíssima. Preservar o que já está, o que nós já preservamos, e recuperar o que é preciso recuperar. Isso não é gasto. Isso não é gasto, rapaz. Isso eu via lá com o meu telhado elétrico, eu parei de praticamente diminuiu a 10% a minha conta de luz. E eu hoje sou um produtor de energia elétrica. Eu hoje sou uma usina de energia elétrica, tá certo? Lá na minha casa. Então é possível fazer. Eu semeio em casa, tenho lá um viveiro, convido até vocês a conhecerem. Uma coisa assim pequena, eu já plantei 27 mil árvores. Entre semear e plantar. Semear e plantar. Às vezes semeio 500 árvores, nascem lá 300, 250, 300, eu deixo crescer e vou lá e replanto. Ontem mesmo levei aqui numa área degradada aqui, ao lado de São Paulo, levei 200 mudas de árvore nativa e colocamos no chão, vai plantar e vai pegar, se Deus quiser. Essa atitude a gente dá como exemplo. As redes sociais são um lugar muito legal, tem muita gente boa, né? Mas eu acho que nosso Brasil, e uma parte boa do mundo, está muito imbecilizado com essa, sabe? E existe além do vírus da Covid, tem o vírus da imbecilidade que está circulando. Quer dizer, quando a pessoa nega a vacina,
que foi uma das maiores descobertas científicas da história da humanidade, o que a vacina salvou de gente nesse mundo de Deus, desde que Pasteur se inoculou lá, tá certo? O que a vacina salvou de gente, a pessoa vem dizer que não vou vacinar meu filho contra a poliomielite, porque vacina é coisa do demônio. Quer dizer, é o vírus da imbecilidade que está circulando. Tem que combater esse vírus também. Senão nós não temos saída futura. E queria que você comentasse um pouquinho, a gente ganhou um livro aqui do Natalini, Luta Sem Fim, de 1970 a 2020. Você já contou um pouco do que foi essas lutas aí, como grilo falante, até esse tempo todo. Mas o que mais a gente encontra de interessante aqui nesse livro, Natalini? Esse livro foi escrito pelo Luiz Mir, que é um pesquisador médico, muito amigo meu, e ele já tem, esse eu acho que é o 12º livro dele. Escreveu muitos livros sobre política, é um grande pensador. E é a minha história em São Paulo, só que eu sou, dentro do livro, eu não sou o personagem central. O livro é São Paulo, com a sua problemática, e eu como agente político desde 1970, quando eu entrei na faculdade, né? Tá. E agindo na cidade. Então tem aí além de ser um livro que coloca as minhas questões, ele faz uma análise muito boa da cidade de São Paulo, pegando a questão ambiental, a questão da construção de uma cidade mais sustentável. Está muito bem feito o livro, eu gostei muito. Muitas fotos bacanas também. Tem fotos das nossas atividades. E esse livro está lá no nataline.com.br. Se alguém quiser olhar, baixar no e-book, ele está disponível lá para ser baixado no meu site. E de novo, né? São Paulo, como você bem disse, São Paulo é um laboratório de coisas boas e coisas ruins em escala gigantesca. Então, para as pequenas cidades que existem por todo o Brasil, essa é uma grande referência de aprendizado de como se fazer, vamos para o lado bom, de como se fazer a coisa da forma correta. Né? Sim, claro, é lógico. Não, São Paulo é um laboratório, né? Aqui é um laboratório. Só que o tamanho da cidade é tão grande que é muito difícil. E também os números aqui são violentíssimos de grande. E também São Paulo é uma cidade muito desigual, né? Ela é muito desigual, ela é sofrida, porque ela tem a parte da produção de dinheiro, é uma metrópole muito rica, a mais rica do Brasil, tem a produção de inteligência, a produção cultural, né? É tudo muito grande, tudo muito volume grande, e tem o lado da necessidade, da periferia, de não ter recursos mínimos de sobrevivência, as coisas andam muito devagar, para investimento, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? A gente tem conquistas grandes, né? Eu estava vendo, né? Mas aí no livro está dizendo bastante coisa, mas tem que avançar demais. E nos últimos anos, eu diria que até 2012, Eduardo Jorge foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo. Tinha 33 parques, em 8 anos foram feitos 100 parques. Quer dizer, de 33 foi para 100, foram feitos 70 parques praticamente. Né? Foram plantados 1.600.000 árvores em 8 anos, quer dizer, 200.000 árvores por ano. Hoje não planta 20.000. Então, depois que Eduardo Jorge saiu da secretaria, entrou o novo prefeito, a questão ambiental e sustentabilidade, elas tomaram uma pauta muito secundária, um caminho, assim, uma vicinal da política paulistana. Eu fui secretário de Verde e Meio Ambiente do Dória, ele convidou o Partido Verde, eu era do Partido Verde, não estou mais, eu já saí desde 2020, ele convidou, eu fui indicado, fiquei 7 meses lá, tentei reavivar aquilo tudo e tal, infelizmente perdi o cargo, fui demitido por tentar moralizar o licenciamento ambiental na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Fui derrubado por setores poderosos que foram do prefeito. Simplesmente ele entregou minha cabeça porque eu estava combatendo a corrupção que havia no licenciamento ambiental dentro da Secretaria do Verde. E de lá para cá, a cidade está patinando na questão da sustentabilidade. Não tem nada novo. De vez em quando anuncia um parque novo que estava na fila de espera, o Parque Augusta. Quase que a gente morreu de luta para criar o Parque Augusta. Fazia 20 anos que nós estávamos lutando para fazer o Parque Augusta. Agora, ultimamente, ele veio, mas
Foi uma luta insana para proteger aquele pedaço de mata que tem no centro da cidade, praticamente o único que tem ali naquele centro, entendeu? Então, tem sido muito difícil na política paulistana, a cabeça dos políticos, tanto do executivo como do legislativo paulistano, não está no foco da sustentabilidade, não está no foco. Falo isso com a maior tranquilidade, não estou xingando ninguém, não estou ofendendo ninguém, estou falando a verdade real, né? Então, por exemplo, agora tem um projeto na Câmara, querem aprovar o aumento dos decibéis permitidos de 50 decibéis para 85, quer dizer, nós vamos viver com esse barulho. Isso é o atraso da sustentabilidade. E São Paulo é uma referência para o mundo. Quer dizer, quando São Paulo não mostra a cara, né, é porque as coisas realmente não estão indo bem. Então, uma luta grande e a gente está disposto a continuar a batalha. A gente está indo agora também para um período complicado, né? O MapBiomas divulgou agora em 2022 também, agora recentemente, tem 900 cidades com áreas de risco, com ocupações em áreas de risco. E a gente está indo agora para o período de chuva, final do ano e por aí vai, onde a gente vai ter as enchentes, vai ter deslizamentos. As matérias dos jornais já ficam prontas para essa época, que são sempre as mesmas, né? Exatamente. Nossa cidade tem 600 áreas de risco, São Paulo. Então. E tinha, há alguns anos atrás, 250 pontos de alagamento, de cheia, de enchente. Hoje tem, eu presidi na Câmara um comitê de chuvas e enchentes, que antes de eu sair em 2020, eu presidi esse comitê, nós fizemos um trabalho muito bem feito, um estudo, mandamos para a prefeitura, eles botaram na gaveta. Muito bem feito, completo. A Soninha Francini foi a minha relatora, participaram 12 partidos, 12 vereadores, nós conseguimos juntar aquela tropa para discutir as enchentes. E apresentamos várias soluções, muito, desde a pequenininha até a grande, fizemos um compilado, mas na verdade hoje são 700 áreas de enchente, pulou de 250 para 700, e com as chuvas extremas das mudanças climáticas, se a gente tiver o azar desse verão ter toda aquela exuberância de chuva, com certeza a cidade vira um inferno. As zonas de ocupação, beira de córrego, não vêm diminuindo, pelo contrário, né? Havia um projeto de recuperação disso, foi abandonado, um projeto de tirar a pessoa das encostas. Essa operação Defesa das Águas, que a gente falou, até 2012, ela desfez 7.800 imóveis de área de risco e ofereceu habitação popular para todas as pessoas que foram removidas das áreas de risco, pessoas pobres que precisavam. Depois que aquilo aconteceu, de lá para cá, praticamente o combate a áreas de risco praticamente foi a zero. Está muito pequeno, muito ínfimo. Só corre atrás quando acontece. Então, é muito desplanejamento, é muita falta de visão, de organização da cidade do ponto de vista da sustentabilidade. Infelizmente, eu falo isso com sofrimento. Nós estamos num momento muito difícil. Estou falando para vocês, plantio de árvores. Se plantaram esse ano, vão plantar esse ano 20, 25 mil árvores, é muito. Teve época que a cidade plantou 200 mil árvores num ano. Ou seja, é possível fazer. Criar parque, né? Desobstruir córrego. O que tem de presente aí, esse projeto Tietê, ele é um projeto que começa de trás para frente, porque o projeto Córrego Limpo pegava a nascente do córrego até a foz e fazia toda a limpeza de cima e embaixo com o esgoto, tirava as ocupações, transformava em parque linear. Foram criados 42 parques lineares naquela época com o projeto Córrego Limpo. Foi abandonado. Foi abandonado porque disse que era muito caro. Então, é luta. Não dá para ficar parado. Tem que lutar, chamar as pessoas. Grilo falante. Acompanhar as ações, votar direitinho. Cobrar, votar direitinho, ver quem está fazendo, quem não está, enfim. A cidadania, ela se constrói dessa forma, né? Exatamente. Muito bem. Vocês falam que tem algum outro tema? Mas a gente tem muitos, na verdade, né? Que nosso tempo aqui é curto.
Mas eu queria aproveitar que ele disse no começo, eu gostei, né? Que eu sou um cara romântico. Ele falou que tem que usar o romantismo mais e tudo mais, né? E você como paulistano que viveu intensamente a cidade, né? Praticamente a toda a sua vida, se tivesse que responder com o seu coração, assim, o que representa a cidade de São Paulo, o que você responderia, Natalini? Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Tá. Eu nasci na Penha, lá no Rio de Janeiro. Vim para cá pequeno para estudar. Vim para cá com 15 anos para estudar medicina. Aí eu fiz cursinho e tal, eu entrei na faculdade com 17 anos. Nunca mais fui embora, né? Então, essa cidade, para mim, ela é uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Ela é uma amante, ao mesmo tempo ela é uma víbora, ao mesmo tempo ela salva você das situações mais difíceis, te abraça, né, te conforta, te ajuda, ao mesmo tempo ela bate em você, você é roubado, né, você bate no trânsito, você é machucado. Então, São Paulo, eu não consigo ter uma definição precisa da cidade, mas com todo esse vai e vem, eu tenho um amor muito profundo por São Paulo, porque tudo que eu consegui fazer na minha vida foi São Paulo que me permitiu, foi os desafios da cidade que me deixaram agir, me deixaram fazer a mim e a milhões. Quando eu ganhei o título de cidadão paulistano, agora em 1º de setembro, eu fiquei com uma emoção, talvez tenha sido a maior emoção que eu tive, porque foi o reconhecimento do amor que eu dediquei a essa cidade, que a cidade devolveu para mim com aquele título, uma coisa simbólica. Mas é uma relação muito conflituosa que eu tenho com a cidade, que todos nós temos com a cidade de São Paulo, né? Mas eu diria para você que entre a relação de amor e ódio, comigo, com São Paulo, está prevalecendo a relação de amor, né? O ódio existe lá pouquinho naquelas dificuldades, mas a relação de amor ela é muito grande. O desafio de melhorar a cidade, de melhorar a vida das pessoas, é um desafio indescritível. Muito bom. Isso é amor, né? Isso é amor. Isso é amor. Mais amor, por favor, né? Exatamente. É isso aí. Natalini, muito obrigado por sua presença. Uma honra te receber aqui nos estúdios. Espero que tenham outras oportunidades, porque papo sempre a gente vai ter histórias gostosas para contar. Tá bom, é difícil porque como o tema é muito amplo, o que nós conversamos aqui é a própria existência humana. Exato. Do começo ao fim, né? Então é muito amplo, é muito diversificado, envolve muitas coisas. É difícil a gente se organizar para conversar de maneira mais programada, mas eu gostei muito de estar aqui, muito gentil o convite, fiquei feliz, né, com você, Fernando, com o Flávio, que a gente conversa muito também. O Flávio é um batalhador, foi do Conselho de Meio Ambiente da Fiesp comigo, é um consultor da questão ambiental muito respeitado. Você é um jornalista também respeitado. Deixar um abraço aqui para quem está nos assistindo, né? E um versinho da música popular que diz que ninguém sabe quem é o autor. Aplaudam quem sorrir, trazendo lágrima no olhar. Merece uma homenagem quem tem força para cantar. Viva a vida! Viva a vida. Viva a vida. É isso aí, né, Flaviano? E a gente agradece quem nos acompanhou aí nesse episódio aqui muito bacana com o Gilberto Natalini, já convidando você para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para não perder nada que vai vir ainda aqui pela frente, acionar também as nossas redes sociais, estamos em todas elas, só procurar lá Pare Ponto que você vai nos encontrar, e conteúdo sempre muito interessante sobre gente e meio ambiente. Eu sou Fernando Tuller. Eu sou Flávio Fernando Salles. E a gente se vê no próximo Pare Ponto. Isso aí. Até lá.